Olá, vamos dar continuidade então ao nosso curso, ainda no assunto automação de arquivos, agora com foco num detalhe interessante, a tal da certificação digital. Então é uma tecnologia que a gente está usando muito hoje nas instituições, os órgãos públicos já estão adotando há algum tempo, e graças a ela a gente tem aí vários sistemas, várias situações como realidade hoje em dia. Por exemplo, nota fiscal eletrônica, processo judicial eletrônico, prontuário eletrônico, tudo isso existe graças à tal da certificação digital. Vamos entender o que é isso então? Então olha só, vamos começar pela definição. Certificação digital é um documento eletrônico. Então é um documento pessoal. Sim, um documento pessoal. Ele pode ser usado para identificar pessoas físicas ou jurídicas. Qualquer pessoa, qualquer instituição pode ter a certificação digital. Então é um documento pessoal que identifica o sujeito ou a instituição. E serve para quê? Para autenticar essa pessoa, essa instituição, em sites e sistemas. Então essa é a primeira vantagem da aplicação da certificação digital. Então quando você vai acessar um sistema, em vez de você simplesmente digitar uma senha, login, você vai ter a sua certificação digital para te identificar. Então ele é utilizado, às vezes, com um chamado token, que ele parece muito com a pendrive, mas é um token, né, porque ele não permite gravar mais nada, ele só tem certificação digital dentro, e às vezes pode ser em formato de cartão também. Agora, a principal aplicação dele é essa segunda aqui, ó. Também é utilizado para assinar documentos digitalmente, com a mesma validade jurídica da assinatura manuscrita. Então, na prática, a certificação digital, ela serve para duas coisas, para você acessar o sistema e para quando você produzir documentos em meio digital, assinar esse documento utilizando a certificação digital. Então eu gosto de comparar, imagina uma situação prática do dia a dia quando a pessoa não tem certificação digital. Então você vai fazer, por exemplo, um contrato com outra pessoa. Digamos que um contrato imobiliário, de aluguel, de compra e venda. Então você prepara um contrato, muda ali o que tiver que mudar, faz ali no computador, no editor de texto. No final, tradicionalmente, o que você teria que fazer? Imprimir o contrato para as partes envolvidas assinarem. Então imagina aí, cada um vai ficar com uma via, então os dois assinam e se quiser uma garantia melhor, tem que ir no cartório para autenticar aquela assinatura. Às vezes até assinando lá no cartório mesmo, as duas pessoas presencialmente, para poder ter uma garantia de que aquele documento não vai ter problema. Isso na situação tradicional. Com a certificação digital não precisa mais disso. O que você vai fazer? Prepara o documento no sistema informatizado, no editor de texto mesmo, só que em vez de imprimir para poder assinar e se precisar autenticar no cartório, você vai utilizar a certificação digital. Então você vai ter um software na sua máquina, que é um software assinador, existem vários no mercado, que você vai aplicar esse software, vai dizer, eu quero assinar o documento. Ele vai pedir para você insira o cartão ou token com a sua certificação digital. Então você vai colocar e aí já está vinculado também uma senha que você cadastrou quando tirou a certificação para você digitar ali. Naquele momento, o que o sistema faz? Ele vai inserir no documento, vai criar ali uma nova versão daquele documento assinada. Nas características dele, nas propriedades do documento, vai estar lá, assinado por fulano de tal. O que você faz aí? Encaminha esse documento para outra parte envolvida e ela vai assinar também. E vai criar uma nova versão com as duas assinaturas. Então no final você vai ter aquele documento digital, aquele contrato, no exemplo que eu estou dando, com as duas assinaturas. Precisa imprimir? Não. Essa versão digital está assinada. Ela é um documento original assinado. Você manda uma cópia para outra pessoa e os dois têm o seu documento ali original, com validade jurídica, como se fosse um documento original autenticado no cartório. E se você mandar para 1000 pessoas, cópias para 1000 pessoas, são 1000 originais. Então essa é uma realidade que a gente já tem há algum tempo. E é interessante entender que é diferente de documento digitalizado. Porque um documento digitalizado pressupõe que você tinha o original e criou uma cópia dele. Aqui não. Aqui o documento nasceu original. Inclusive essa é a técnica que se utiliza, por exemplo, para nota fiscal eletrônica. Então, quando a empresa emite nota fiscal eletrônica, o próprio sistema que gera a nota fiscal já utiliza a certificação digital da instituição e gera a nota fiscal assinando digitalmente. Então, quando você compra pela internet, por exemplo, você recebe a nota fiscal por e-mail.
E você vai ver que vem lá, nota fiscal eletrônica. Então não é um documento em papel, o original é eletrônico. Naquele momento já é mandada a nota fiscal para o cliente, a nota fiscal, a via que vai para a Receita, a via que vai para a contabilidade, tudo automaticamente. Olha a vantagem que isso traz em termos de praticidade, economia de recursos, eficiência, porque aquela papelada enorme que era criada anteriormente já não é mais necessária graças à certificação digital, onde você produz documentos e assina digitalmente. Então olha só, informações, mais detalhes a respeito disso. Então aqui na página do Instituto de Tecnologia, você tem a seguinte informação. Na prática, o certificado digital ICP Brasil, e o que é isso? No Brasil, nessa certificação digital, existe um órgão que faz a emissão, que é o chamado ICP Brasil, vinculado ao ITI. Então, olha só, no Brasil existe esse órgão para emitir certificação digital. Então, ele funciona como uma identidade virtual que permite a identificação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou de uma transação feita em meios eletrônicos, como a internet, por exemplo. Então, você pode assinar até um e-mail. Então, você vai mandar um e-mail e existe a possibilidade de assinar. Para quê? Como se você estivesse recebendo um documento assinado pelo emitente, para ter validade e saber que foi aquela pessoa que mandou mesmo. Ó, então esse ICP Brasil é o órgão criado no Brasil desde 2002 para emitir certificação digital. Ah, mas eu tenho certificação digital e não é da ICP Brasil, não lembro de ter ido lá tirar isso. Ó, o órgão ICP Brasil é quem emite certificação digital. Só que existem várias entidades credenciadas à ICP Brasil que fazem esse serviço. Então existe órgão público, empresa privada, diversos aí no mercado para poder emitir. Na verdade, eles não vão nem emitir, quem emite é a ICP Brasil, que vão te receber, pegar sua documentação, fazer a solicitação junto à ICP Brasil e emitir seu certificado. Como, por exemplo, olha só, CertSign, que é uma empresa privada que faz esse serviço. Órgãos públicos, existe o Correio, a Caixa Econômica, o SERPRO. Então existem também várias entidades de classe, como a OAB, por exemplo, que também tem um vínculo aí com a ICP Brasil para poder emitir, mas no final quem emite é a ICP Brasil. Então o advogado, quando ele emite a OAB dele, a OAB ela tem lá um convênio com a ICP Brasil para poder emitir. Então a carteirinha da OAB do sujeito já vem junto com o tokenzinho, que é a certificação digital dele, que permite inclusive que ele faça a petição eletrônica para poder inserir nos processos judiciais. Então, nos processos judiciais hoje que já são todos eletrônicos. Então olha só, questão de prova. O certificado digital que permite a identificação segura e inequívoca do autor de dada mensagem ou de uma transação feita em meios eletrônicos é comparável a uma identidade virtual. Essa questão aqui, ó, foi copiada da informação que está no site da ICP Brasil. Então só copiar e colar, está perfeita, item correto. Tipo de tecnologia de identificação digital que permite que transações eletrônicas dos mais diversos tipos sejam feitos considerando sua integridade, autenticidade e confidencialidade, de forma a evitar que adulterações, interceptações ou outro tipo de fraude ocorram. Que tecnologia é essa? Certificação digital. Que muita gente chama de assinatura digital, mas o termo correto é certificação digital. Ó, e evita fraude por quê? Porque no momento que o documento é assinado, ele não pode mais ser alterado. Ele é criptografado e ninguém consegue alterar isso. Então, ele está assinado, pronto, ninguém mais mexe. Então é outra vantagem de você assinar um documento eletronicamente. Vamos lá. O nome dado ao documento eletrônico que identifica e permite ao usuário realizar transações e procedimentos da internet de maneira segura e que atesta com valor jurídico, é como se fosse o documento original, a identificação do usuário e garante a transmissão sigilosa dos dados trafegados. Que tecnologia é essa? Certificação digital, é o certificado digital. Então, letra A é o item correto. Em documentos encaminhados por meio de correio eletrônico, é recomendado o uso de assinatura digital, que é a certificação digital, né? Se bem que o termo correto é certificação digital, mas tudo bem, que não deixa de ser uma forma de que você assinou o documento. Quando for necessário, garantir sua autenticidade. Ok. Então, é uma recomendação para garantir que foi você que mandou mesmo. E aqui os detalhes técnicos, uma coisa inclusive que eu já comentei que a gente vai reforçar agora.
A certificação digital é regulamentada no Brasil pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, que é o órgão criado para isso, chamado ICP Brasil. Foi criado pela Medida Provisória 2200-2 de 2001 e tem como órgão fiscalizador o Instituto Nacional de Tecnologia da Informática, ITI. Bom, então no Brasil existe um órgão que emite a certificação digital, que é a ICP Brasil, vinculada à ITI. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. De acordo com essa medida, todos os documentos eletrônicos que forem certificados têm seus conteúdos presumidos como verdadeiros perante os signatários. Então a ideia é, se você recebe um documento eletrônico assinado digitalmente por alguém, é como se ele estivesse te entregando um documento físico assinado e autenticado em cartório. Então aquele documento é original e não tem como questionar que não foi aquela pessoa que assinou. Ah, mas alguém pegou meu token e descobriu minha senha. Problema de quem vazou a senha. Então, se está assinado por aquela pessoa, presume-se que é um documento originalmente assinado por aquela pessoa. Então, não há necessidade de imprimir. Que mais? Nessa medida provisória, a gente tem esse artigo aqui. Ó. Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, que é a ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade, a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte das aplicações habilitadas que utilizam certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Então você vê que essa certificação digital é para garantir todos esses detalhes, esses aspectos. Bom, o que mais? Como obter a certificação digital? Como é que você faz para ter essa certificação? Então siga o seguinte passo. Inclusive puxei isso aí da internet, justamente da página da ITI, mostrando como é que o cidadão ou empresa consegue tirar sua certificação digital. Primeiro, escolha uma das autoridades certificadoras da ICP Brasil. Então o que é a autoridade certificadora? É aquela entidade que é vinculada à ICP Brasil, uma espécie de convênio, que você vai se dirigir para poder tirar a certificação digital. Por exemplo, os Correios fazem esse serviço, a Caixa Econômica, em determinadas agências você identifica uma delas, por exemplo. Ou uma empresa privada mesmo, existem vários escritórios privados que também fazem esse serviço. Então você marca um horário e leva a documentação que eles exigem, geralmente identidade, CPF, comprovante de residência, é como se você estivesse indo tirar o seu CPF, por exemplo. Bom, você vai entrar no site da autoridade certificadora que você escolheu e escolher a emissão do certificado que você quer. Então você vai dizer, ó, quero tirar certificado digital de pessoa física, pessoa jurídica, etc. Então vai agendar o dia para comparecer e após a verificação de todos os documentos, na hora que você se apresentar, o certificado é tirado na hora. Então você vai escolher a unidade e vai se dirigir a ela para poder tirar seu certificado digital. Ah, isso é de graça? Não, existe um custo. E às vezes não é tão barato. A maioria dos órgãos públicos, o próprio órgão, quando você toma posse, vai trabalhar no dia a dia, vai providenciar isso para você. Ó, inclusive eu trabalho no Tribunal de Justiça do DF, então lá cada servidor tem o seu crachá e o seu token. Ó, então tem lá o seu token com a certificação digital para a gente poder assinar os documentos no dia a dia. Como a maioria dos documentos hoje são digitais, então folha de ponto, todo documento é criado eletronicamente no sistema, né? Muito pouca coisa hoje, quase nada é feito em papel. Então no momento que você termina o documento, você assina com token e o próprio tribunal providencia isso para a gente. Então é o que a maioria dos órgãos públicos faz. Aí se eu já tiver a certificação digital quando eu tomar posse, vou ter que tirar outra? Não, porque esse documento ele é pessoal. A pessoa só pode ter uma certificação digital, como se fosse o CPF. Ah, e se eu tirei a certificação digital lá no TJ, eu posso usar fora para transações pessoais? Sim, porque ele é um documento pessoal, ele é único. Ele é a sua identidade, você não consegue tirar outra identidade. Por isso que no Brasil centralizou na ICP Brasil. Apesar de ter vários órgãos vinculados, é só a ICP Brasil que emite, porque ninguém pode ter mais de uma certificação digital pela ICP Brasil. Vamos lá, avançando mais um pouquinho. As autoridades certificadoras são entidades credenciadas a emitir certificados digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular. Então essa questão técnica eu deixo para a informática. Chave criptográfica, chave pública, chave privada, enfim. Para nós é importante que vai ser um token, um cartãozinho, que permite você assinar documento. Então o que essas autoridades fazem? Tipo Correio, Serpro, Caixa Econômica, CertSign. Então ela emite
expede, distribui, revoga e gerencia os certificados, bem como coloca à disposição dos usuários lista de certificados revogados e outras informações pertinentes e mantém o registro de suas operações. Então você vai ter essas empresas fazendo todo esse controle e a ICP Brasil emitindo. Olha essa questão de prova. A autoridade certificadora, que atua como tipo de cartório digital, é responsável por emitir os certificados digitais. Ok, é para lá que você se dirige, ele vai te receber, pegar a sua documentação, conferir e emitir o certificado. Vai entrar em contato com a ICP Brasil e a ICP Brasil emite, ele está ali para te entregar. Que mais? Aqui, o exemplo de autoridades certificadoras, como eu tinha comentado. Então, a Serpro, a Caixa Econômica, Serasa Experian, que é uma empresa privada, Receita Federal do Brasil, CertSign, Casa da Moeda. Enfim, se você procurar no site da ITI, tem dezenas ou centenas de instituições fazendo serviço. Inclusive, você vê até nas rádios, outdoors, às vezes propaganda. Aí emite sua certificação digital pela empresa tal. Então, CertSign, Serasa Experian. Então, ele está sugerindo que você vá lá tirar com eles. Porque existe uma taxa, um valor, mais ou menos, aí que varia, dependendo da instituição, de 100, 200, 300 reais, para você poder tirar a certificação digital, que inclusive tem validade de 1, 2 ou 3 anos no máximo. Vamos lá, como obter a certificação? Então você escolheu, entrou no site, agendou o horário, levou a documentação, foi conferido e na hora você já sai com sua certificação digital. Então, olha só, eu peguei aqui um exemplo. Eu entrei no site da ICP Brasil e escolhi uma das unidades certificadoras só para te mostrar como é que é. Então, lá no próprio site tinha lá a opção da Serasa Experian, por exemplo. Não é fazendo propaganda, mas peguei uma instituição qualquer para mostrar como é que funciona. Então, ali você vai dizer se é pessoa física ou jurídica. Então, o tipo de certificação que você quer. Se você quer lá com token, se você quer lá um cartãozinho, já que é o cartão com a leitora que você vai ter que instalar no seu computador. Então você escolhe o modelo de certificação que você quer. A validade, que pode ser de 1 ano, 2 ou 3, e aí ele já te dá o valor. Então, por exemplo, eu escolhi aqui pessoa física, quero em cartãozinho, já com a leitora, para poder instalar no meu computador, válido por 1 ano. Então saiu por R$355 na data que eu fiz essa análise. Então esse valor ele vai mudando aí de tempos em tempos. Você vê que existe uma taxa. Então não é uma coisa tão barata não. Daí inclusive que só é interessante você ter a certificação digital se você trabalha em algum lugar que realmente produza documentos digitais que você vai precisar utilizar ele no dia a dia. Geralmente o órgão público, quando adota o sistema informatizado, que exige a assinatura, o próprio órgão faz esse pagamento e vai renovando para você, o que é interessante. Então vamos lá, então você vai receber no formato que você escolheu, no token ou no cartão, e a partir daí você pode assinar documentos eletronicamente. Inclusive no nosso dia a dia tem muitos sites que você só consegue acessar com certificação digital. Por exemplo, o site da Receita. Quando você apresenta lá a sua declaração de imposto de renda, para qualquer informação você tem que se dirigir pessoalmente à Receita, porque são informações sigilosas a seu respeito. Mas se você tiver certificação digital, você pode entrar no site da Receita, entrar com seu token, sua senha, e é como se você estivesse lá na Receita. Então ele só te atende ali pela internet se você tiver certificação digital. Por quê? Porque você se autentica na hora que entra ali no sistema, no site, e ele sabe ou pressupõe que é você mesmo que está ali, como se estivesse lá pessoalmente. Para você ver como a certificação é uma coisa séria nos dias de hoje. Bom, beleza, então você vai lá e tira a sua certificação digital. Ok. O que nós temos nessa legislação? O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento. Porque é uma questão tecnológica. Então essa certificação digital, tecnicamente, isso é informático, vai saber explicar melhor, ela é formada por uma chave pública e uma chave privada. Essa que você carrega no seu token é sua chave privada. A que fica lá na ICP Brasil é a chave pública. Na hora que você assina, ele faz uma análise das duas para ver se bate e para ver se realmente quem assinou foi a pessoa que tem aquela outra chave e aí por isso que acaba assinando o documento. É uma questão técnica, que não interessa muita gente em termos de arquivologia, mas que o importante é saber que esse token que vai ficar contigo é a sua assinatura. Ela não é igual à assinatura de ninguém. Você não consegue assinar com um token de outra pessoa. Então, para você assinar, você vai ter que ter o seu token, que vai bater com a sua assinatura, aquela senha que você criou. Vamos lá, que mais? Existem as chamadas autoridades de registro.
que são entidades vinculadas à autoridade certificadora, que identifica e cadastra os usuários na presença deles, encaminhando solicitações de certificados às autoridades certificadoras e mantendo o registro das suas operações. Então você tem ICP Brasil, tem as autoridades certificadoras, né, Caixa Econômica, Banco do Brasil, SERPRO, CertSign, e as chamadas autoridades de registro são entidades menores ainda, geralmente entidades privadas, que você se dirige para poder fazer, para poder ali ser atendido, entregar documentação, enfim. Que mais? Observados os critérios a serem estabelecidos pelo Comitê Gestor do ICP Brasil, poderão ser credenciados como autoridades certificadoras e autoridades de registros, órgãos e entidades públicas e também pessoas jurídicas de direito privado. Então existem várias empresas privadas que prestam esse tipo de serviço. Então muitas vezes eu já via em shoppings, né, no centro das cidades, às vezes você chega lá e tem um escritório, certificação digital. Tire aqui sua certificação digital. Então você vê que são empresas credenciadas junto à ICP Brasil. Questão de prova. Um requisito para uma entidade tornar-se uma autoridade de registro é ser uma entidade jurídica, não podendo as pessoas físicas tornar-se autoridade de registro. Ó, vamos ver o que está dizendo aqui, olha só. Então o que ele diz? Que podem ser unidades AC e AR, órgãos públicos, entidades públicas e pessoas jurídicas de direito privado. Então pessoa física realmente não tem essa competência, tá certo. Bom, no artigo 10 dessa medida provisória nós temos o seguinte: considere-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata essa medida provisória. Então você pode criar um documento eletrônico, tanto órgão público quanto entidade particular. E aí, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização do processo de certificação disponibilizado pelo ICP Brasil presume-se verdadeiros em relação aos signatários. Isso quer dizer o seguinte: um documento criado em meio digital, aquele contrato, por exemplo, feito no Word, e assinado com a assinatura, com a certificação digital do ICP Brasil, ele é um documento original, presumidamente verdadeiro. O que quer dizer isso? Quando você recebe um documento, você recebe a nota fiscal eletrônica, por exemplo, que ela vem assinada pela instituição que emitiu, com a assinatura do ICP Brasil, ela é como se estivesse sendo entregue para você um documento assinado e autenticado em cartório. Não tem o que discutir. Então, ela vale como se fosse original. Tem validade jurídica. Que mais? O disposto nessa medida provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pelo ICP Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Então isso quer dizer o seguinte: o órgão público pode assinar documento de outra maneira que não seja ICP Brasil ou uma empresa privada? Pode. Mas nesse caso as partes envolvidas vão ter que combinar que vão aceitar aquela certificação. A ICP Brasil não precisa. Se você usar isso aqui, a pessoa que está recebendo não tem que aceitar ou não. Vale e pronto, está na lei. Então se você vai trabalhar numa instituição que não quer pagar a certificação digital, quer montar ali uma certificação própria dela, existe essa possibilidade. Só que aí a pessoa que vai receber o documento, cabe a ela aceitar ou não, dizer se aquilo ali tem validade. Então, no caso da ICP Brasil, não há essa necessidade. Vale como original em todo o Brasil. É questão legal e pronto. Daí até ser mais vantajoso utilizar essa certificação digital. Que mais? Olha só, ter um certificado digital é condição necessária para que um documento seja considerado assinado digitalmente. Ok, você só consegue assinar se tiver um certificado digital. Bom, então nós temos aqui exemplos, né, de sistemas atuais que utilizam a certificação digital. Olha só, nota fiscal eletrônica, que você já deve ter recebido várias, processo judicial eletrônico nos tribunais. Então lá no TJFT, onde eu trabalho, por exemplo, a gente está concluindo aí a implementação do PJE em todas as varas. Então agora não vai ter mais processo em papel, só processo digital. Muitos hospitais têm prontuário eletrônico. Nós temos aí o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que também pressupõe criação de documentos digitais. Ah, mas eu trabalho no órgão público e lá a gente não tem certificação digital ICP Brasil para assinar os documentos do SEI. Então quando você implementa o SEI, você pode configurar para assinar os documentos eletronicamente com o ICP Brasil ou não. Então, dependendo do órgão que não quer gastar ali para dar certificação digital para todos os servidores, pode instituir ali login e senha. O problema é que aquele ali só vai ter validade dentro da instituição.
Então, se alguém questionar fora da empresa o documento externo, não vai ter aquela validade jurídica que a certificação digital tem. Se o órgão estiver disposto a gastar, todo documento pode ser assinado no SEI, no Sistema Eletrônico de Informações, com ICP Brasil, com certificação digital da ICP Brasil. E aí não tem o que discutir. Tem validade e pronto. Bom, questão de prova. A certificação digital tem tido um dos usos mais significativos nos processos eletrônicos, o PJE do Poder Judiciário. Ok, tá aí um exemplo prático. Bom, então nós tivemos aqui uma aula para falar sobre a certificação digital. Então é uma tecnologia que já está aí há algum tempo no mercado, desde 2001, só que pouca gente, se a gente for pensar, conhece até hoje. Qualquer pessoa pode ter. E agora, nos últimos anos, a gente tem visto aí uma maior utilização por parte dos órgãos públicos com a implementação desses novos sistemas informatizados. PJE, Sistema Eletrônico de Informações, enfim, a tendência é a gente ter cada vez mais documentos nascendo, sendo criados e assinados digitalmente com essa tecnologia aí que chegou para ficar. Então a ideia é você entender como é que a coisa funciona, até porque é uma nova realidade que logo logo você vai estar inserido. Bons estudos para você e até a próxima.